Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, hoje compartilhando com a nossa irmã Nívia, da cidade do Rio de Janeiro, que compartilhava, né, suas experiências com Cristo e essa transformação, essa alegria que a gente tem quando recebe a verdade, quando a gente encontra com a salvação, com Jesus, aquele que muda a nossa história, que depois que a gente conhece essa palavra, essa verdade, ele transforma todas as coisas dentro de nós, né? E nós queremos saber agora como foi, né, esse momento lá em Portugal, como foi, Nívia, que você teve acesso, né, a mesa do Senhor, ao pão de Judá, se foi alguém que falou para você, como foi que você recebeu essa verdade do Senhor? Então, foi assim, a minha filha, ela já estava começando, iniciando, ela até tinha me perguntado o que achava de dela tá fazendo um culto, né, algo assim em casa, né, ela estava com umas dúvidas, eu achava interessante, achando que era um culto e tal. E aí ela foi já dando início a isso através do Flávio, né, que ela já tinha conhecido na igreja, e aí ela colocou online, né, esse grupo familiar, que na verdade era o grupo familiar, eu que não entendia. E aí eu comecei no primeiro dia achei muito interessante, participei. No segundo dia, na segunda semana, eu já fiquei ansiosa para chegar a segunda semana. E aí foi quando o Flávio me mandou um livro sobre rejeição, e aí eu achei muito interessante aquilo. E eu só queria aprender aquelas coisas todas que eu tinha escutado. Então, eu ficava muito ansiosa para poder receber. E o Flávio, com isso, foi conversando, presbítero, ele começou a conversar comigo, né? Fazer um discipulado, né? E aí eu fui conversando e cada dia mais eu me inteirava sobre as coisas de tudo que era do Ministério da Palavra. Mas como assim? Mas vocês são assim, mas vocês fazem assim? E aí começou a entrar em entendimento também com aquilo que eu também via as coisas dentro da igreja, mas eu não tinha como sair daquilo, porque todas as igrejas que eu tinha conhecido além da minha, que eu ia, buscava, que eu saía para conhecer outra, é tudo a mesma coisa. E eu vi algumas coisas acontecerem, mas eu achava que aquilo era comum, normal. E aí o Flávio foi me apresentando, né, o tabernáculo, foi me apresentando tudo, coisas assim que me impactou demais. É, e eu falei, não, eu comecei a orar a Deus e foi isso, foi algo assim de amor à primeira vista. Eu já não quis saber de mais nada, e pior que as pessoas não entenderam nada, porque, tipo, numa semana eu estava lá com eles, na outra eu já não queria mais nada. E aí, graças a Deus, veio a pandemia também, entre aspas, né? Graças a Deus, entre aspas, porque foi a forma também de não precisar estar com ninguém. Foi a forma de eu ficar ali me dedicando, e eu mergulhei mesmo. A pandemia trouxe essa coisa de ficar, né, quietinho, tal do lockdown, e aí eu só me dediquei a conhecer o Ministério da Palavra. Foi isso. E o que mais te impactou, assim, que mexeu no teu coração e logo você já praticou da palavra e aquilo trouxe resultados para tua vida? Foi assim, quando eu li O Dano da Amargura, né? E esse livro foi um divisor de águas, porque ali Deus me iluminou de uma tal maneira e que eu consegui chamar pessoas, inclusive o pai dos meus filhos, eu liguei por vídeo para ele, para liberar perdão para ele de muitos anos, né? Porque ele, quando justamente a minha separação se deu por conta de agressão, e eu tive que ligar para ele para falar assim, olha, eu, na verdade, sabe, eu não quero sentir isso que eu sinto. Eu já ainda pedi perdão a ele também. Ele não entendeu nada. Eu pensei, porque eu já te xinguei muito, eu já tive muito ódio de você. E, enfim, eu tive que perdoar, que eu também não sabia que eu tinha com a pessoa que me atropelou, né, as pessoas envolvidas nesse acidente. Eu falei, mas como assim? Deus estava ministrando muito para mim. E eu não tinha essa relação mesmo assim com Deus, não, sabe? Essa busca pela mesa me fez ter assim, contato muito mais íntimo com Deus, e até essas luzes Deus me deu para tudo. E aí foi aí que eu entendi, inclusive o perdão também em relação à minha mãe, né? Que eu também que eu tinha dificuldade e eu estava perdoando ela de forma humana ao longo da minha vida, né? Eu achava que eu tinha perdoado ela de forma verdadeira, mas não era humano, né?
Aí foi quando, na minha volta de Portugal, não sei se já está na hora de falar, você quer perguntar mais alguma coisa? Isso mesmo, pode falar. E aí quando eu fiquei 2 anos lá, e foi quando eu voltei, e aí que Deus me fez pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi, né, nesse tempo todo de mesa, buscando, conhecendo, e aí foi quando a prática já veio ao ficar já no meu relacionamento com a minha mãe, que foi uma relação muito difícil, porque eu tinha uma mágoa dela, né, por tudo que ela tinha na época causado à nossa família, né, porque minha mãe desde muito cedo ela se separou do meu pai para viver uma relação amorosa, só que com outra mulher. Uhum. E isso impactou muito a minha vida de adolescente, né, para frente. Porque hoje isso pode estar sendo super normal, não, mas comum. Sim. Mas na época era mais ainda. Mais ainda que eu digo difícil de lidar, né? Uhum. E aí eu tive muitos traumas, e a minha vida desandou com isso, né? Isso impactou muito. E eu criei, e fora que não foi só o fato dela viver a vida dela, assim, foi o fato dela também ter nos abandonado. Sim. Abandonado a família, destruiu a cabeça de todos, né, que viviam ali, e a família toda foi dissipada. E tudo se acabou. E eu tinha muito ódio disso, né? E isso gerou em mim injustiça própria e tudo mais. E aí, esses anos todos, como ela já tinha saído de casa, enfim, abandonado, eu fiquei muito pouco tempo convivi com ela, né? E aí, Deus fez um arranjo, né? Que ele me fez com que eu voltasse para casa dela. Por quê? Porque logo que eu cheguei, a gente fez um exame, parecia que ela estava com problema de esquecimento, e quando a gente foi ver pela ressonância, não era Alzheimer, era uma questão que ela tinha um tumor no cérebro, era benigno, mas era em um estado já grande, e assim tinha que operar. E eu comecei a fazer toda aquela situação de estar ocorrendo ali. Deus operou para operar logo ela, e ela não só fez uma, fez duas, vocês. E se aproximou. Só que o mais engraçado, Elisalma, é que nossa, se eu achava que eu tinha perdoado antes, eu falei, que eu vi que eu tinha perdoado era nada. E aí, convivendo nesse ano, que isso tudo está acontecendo nesse ano, eu tive que perdoar todo dia. E Deus todo dia tem trazido essa prática para mim do perdão, né? De todo dia eu deixar, porque eu estou tendo que cuidar de uma pessoa no qual eu julguei. Eu estou tendo que servir uma pessoa 24 horas por dia mesmo, servir. Deus está me pondo para servir ela, no qual eu achava que ela não era digna de nada, no qual ela não merecia nada de bom, e de mim ela não deveria ter nada. Então Deus mudou tudo, tipo, ela está tendo que receber o meu melhor, né? Aquilo que Deus está me dando, ela tem que receber amor, sim, ela tem que ser perdoada, sim, ela não vai ser julgada. Então, assim, Deus está fazendo muita coisa nesse processo de estar convivendo com ela e de dar um amor que eu, para mim, jamais daria, mas só Deus para dar. E eu estou vivendo, graças a Deus, pela misericórdia, essa graça que Deus tem me dado. Então, quando a gente pensa, Elisalma, que realmente eu não tenho, sabe, condições de amá-la. Mas quando eu falei isso para Deus e confessei para Deus, eu falei, Deus, mas eu não posso amá-la. Eu não posso fazer isso, eu não posso aquilo. Aí Deus me mostrou tudo, como eu era, como eu também fazia, tudo, sabe? Então, assim, quem sou eu? Hoje eu falo assim, quem sou eu? Então, se Deus está me dando essa condição hoje de estar fazendo isso, é porque realmente eu tenho chance de estar indo, né, de ser uma eleita, né, de vencer. É a oportunidade que Ele está me dando, vivendo assim. Eu achei que eu não fosse conseguir. Os dias foram muito difíceis, porque antes de descobrir que ela estava com esse tumor, ela estava ainda me rejeitando, né? Ela ainda falava comigo, ainda me rejeitando, ainda vivia. Então, assim, é muito difícil mesmo, mas Deus tem dado graça, graças a Deus. Sabe que ontem eu estava num grupo familiar e o Nutrivídeo falou exatamente sobre isso, sobre o perdão, né? E que o perdão diário, ele purifica nossa alma. Aquele perdão que tu tem que dar diariamente, né? Porque o perdão, o Senhor diz que ele é incondicional, né?
E na palavra do Senhor diz que o amor cobre multidão de pecados. E Deus coloca realmente, né, esse tipo de situação na nossa vida para quebrar todos os enganos, né? A gente tem que fazer o oposto daquilo que a gente sente, porque esse é o verdadeiro perdão, né? A gente perdoar e daí tudo bem, né? Mas agora perdoar, servir, ajudar, abençoar, né? Aí que prova realmente, né? A gente não se afastar, a gente continuar na comunhão, ajudar, porque assim como nós fomos perdoados por Deus, né, imerecidamente, a gente também tem que fazer com os outros, né? Sem o merecimento, né? Só por amor a Cristo. E quebra todo o nosso racional, né? Quebra tudo que a gente pensa, o que... E Deus... Mas é uma grande experiência, né? De realmente... É como diz na palavra, né? Que se eu amar somente aqueles que me amam, que recompensa eu tenho, né? As pessoas que não têm Cristo fazem a mesma coisa. Mas a diferença tá em a gente amar na dificuldade, as pessoas que nos desprezam, as pessoas que talvez não têm tanto apoio, né, para cada um de nós. E ali é que tá realmente a experiência de ser um cristão, né, de estar com Cristo, de desfrutar, né? Então, que bênção, Deus sabe, né, que talvez você ia precisar dessa verdade, né, e desse evangelho forte nesse momento da tua vida. Elisama, eu me achava muito melhor que minha mãe. Uhum. Eu me achava, tanto é que quando eu quis ter a minha filha, né, eu pensava assim, eu vou ser melhor do que minha mãe, né, como mãe. Então, assim, o tempo todo na minha cabeça, eu sempre fui algo melhor do que ela. E Deus tem me mostrado, convivendo com ela, o contrário. Que ela tá mais fácil ela alcançar, né? Que ela já alcançou a misericórdia certamente de Deus, mas porque eu sei que ela se arrependeu, mas ela tá mais porque ela foi mais humilhada, ela foi mais ofendida por mim. Eu muito ofendi ela nesse período, nesse processo. Então, assim, ela tá mais candidata do que eu, né? Porque ela está naquele modelo bem humilde. E eu é que estou buscando olhando para ela hoje, eu falo assim, Deus, que eu também possa. O Senhor possa também dar isso para mim, né? Porque o Senhor já me mostrou que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, muito menos melhor do que ela. Ela que está melhor do que eu. Então, assim, é um convívio que eu achei que eu não fosse suportar, eu passei muito mal. Eu ia ao hospital várias vezes na emergência, convivendo com ela, porque a minha pressão aumentava muito. Chegava lá, o médico falava assim, mas eu não sei o que eu faço, né? Me dava remédio de pressão. Mas por quê? Porque eu estava em conflito, né? Os demônios aqui não queriam de jeito nenhum viver essa realidade de cuidar de quem me abandonou, de quem judiou, de quem foi ruim para mim. E eu não queria. E assim, foi a parte orgânica, apareceu muito. E aí Deus foi dando graça, foi dando... Gente, hoje não estou dizendo que está fácil, não. Mas 90% melhorou. Glória a Deus. Foi uma vitória. Todo dia é uma vitória. Isso que você falou é importante. É um perdão diário. E essa restauração familiar é só Deus que faz, né? Essa cura, mudança de pensamento, olhar as pessoas de outra forma, né? Ver não só a parte que a gente não gosta, mas ver a pessoa diferente como ser humano, como também que Jesus morreu por mim, morreu por ela, morreu por todos, né? Por aqueles bem ruins, que a gente considera ruim, né? Morreu até batizada ela foi. Até o Flávio, o presbítero daqui, batizou ela quando eu estava em Portugal. Olha como é que Deus já vinha fazendo a obra. Ele já sabia que eu ia passar por isso. Então, até isso ele preparou. O mesmo Espírito Santo que ele me deu, ele também deu a ela. Então, assim, não tenho mais aqui. Aqui são duas pecadoras e uma... suportando em amor, um amor que não é nosso, tem que ser o amor de Deus para suportar também, porque o nosso amor também nem para suportar o outro consegue, a gente sabe disso. E hoje é assim, eu vivo por essa misericórdia diária de Deus para mim e para ela. Quando eu peço, eu já não peço mais por mim, eu peço para ela. Então, quando ela vai falar assim, minha filha, tem paciência comigo, eu falo, mãe, não pede a mim não, minha filha, pede a Deus. Deus vai te ouvir e vai me dar. Amém. Obrigada, amém. Então, Nívia, por essa
essa experiência, né, por relatar. Nós estamos chegando ao final desse momento do nosso programa. Que Deus possa abençoar grandemente, né, a ti, a tua família, que Deus possa restaurar, né, que é o que o Senhor quer, tá dando essa oportunidade, e Ele tem amor para nos dar e para a gente dar também para as outras pessoas. Que Deus possa cumprir todo o propósito, né, o chamado que Deus tem na tua vida, e possa ganhar muitos eleitos aí na cidade do Rio de Janeiro. Amém, amém. Que mate os filisteus, morra eu e os filisteus. Amém. Obrigada, Elisama. Obrigada a todos. Deus abençoe, nós ficamos Amém. por aqui, e que Deus te abençoe, que você também possa ter uma grande experiência com Cristo, de ver Deus retirando aqueles maus sentimentos, a amargura, a dor, né? E trazendo a sua graça, a fé, a esperança, porque Ele pode todas as coisas. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.